Bom dia, gente. Nosso assunto de aula hoje é sinais vitais, certo? Então, o objetivo dessa aula é conhecer os sinais vitais e seus padrões de normalidade e as condições de anormalidade, as técnicas de avaliação e as condutas indicadas para a resolução de problemas na identificação de anormalidades. O que são os sinais vitais? Então, os sinais vitais nada mais são do que indicadores do funcionamento fisiológico básico, né? E ele inclui, né, o funcionamento fisiológico térmico, cardiovascular e respiratório. Então, quais são as medidas que nos dão esses parâmetros? A medida da temperatura, do pulso, da frequência respiratória e da pressão arterial. Acrescenta-se como um sinal vital também a dor. A dor ela é medida segundo a utilização de escalas que têm essa finalidade. Então, de acordo com a adoção da escala do serviço, você vai fazer a mensuração da dor referida pelo paciente. Então, como técnica, né, nós vamos abordar hoje a técnica de verificação da temperatura, do pulso, da frequência respiratória e da pressão arterial. Então, como a dor ela é implantada, a escala de dor é implantada nos serviços e ela advém do preenchimento de diferentes formulários específicos para isso, a gente não vai abordar nessa aula. Bem, para que serve essa aferição dos sinais vitais, né? Qual é a finalidade? Então, os sinais vitais, eles nos fornecem informações sobre o estado do paciente, né? Possíveis alterações detectáveis a partir desses parâmetros são passíveis de intervenção, né? Que muitas vezes são necessárias que sejam imediatas. Então, eles auxiliam no diagnóstico, tratamento e avaliação da evolução do estado do paciente e devem ser medidos com equipamentos funcionais e adequados. Então, os profissionais de saúde, para verificar os sinais vitais, eles devem ter conhecimentos e habilidades adequadas para a correta realização ou aferição dos sinais vitais. Então, é necessário o conhecimento dos parâmetros de normalidade e o conhecimento também dos fatores ambientais e outros fatores intrínsecos, individuais, que podem influenciar os sinais vitais. Então, quando nós devemos verificar os sinais vitais? Assim que o paciente é admitido, né, na avaliação física do paciente, está integrada a verificação dos sinais vitais. É também necessária a verificação antes da alta. O paciente não sai de alta de uma unidade clínica sem a devida verificação dos sinais vitais para ver se esse paciente vai sair estável da unidade de internação. E também antes das transferências dos pacientes para outras unidades. Vamos supor que o paciente ele foi internado numa clínica médica e ele vai passar para uma clínica cirúrgica. Então, antes dessa transferência, deve-se verificar os sinais vitais do paciente. O paciente está na clínica cirúrgica e vai ser encaminhado para o bloco cirúrgico, para a realização da cirurgia. Então, antes desse paciente ser transportado para a sala de cirurgia, é verificado os sinais vitais dele. Assim como, antes da alta dele, da unidade de recuperação pós-anestésica, ou seja, a unidade que ele fica, depois que ele sai da cirurgia, ainda lá no bloco, né, no bloco cirúrgico. Então, lá tem a unidade de recuperação pós-anestésica, e antes dele voltar novamente à clínica cirúrgica, após a cirurgia, também é realizada a verificação dos sinais vitais. Então, antes da realização de alguns procedimentos, nós verificamos os sinais vitais, antes, durante e após procedimentos invasivos, e de acordo com a rotina da instituição. Normalmente, na rotina da instituição, os sinais vitais eles são verificados de manhã, de tarde e à noite. Bem, quais são os materiais necessários para a verificação dos sinais vitais? Então, eu tenho que ter uma bandeja, né? Então, nessa minha bandeja, eu vou precisar
de álcool a 70%, de bolas de algodão, de um relógio, termômetro, estetoscópio e esfigmomanômetro, certo? Então, esses são os materiais básicos para verificação dos sinais vitais. Então, vamos começar falando da temperatura. A temperatura, ela reflete, através do termômetro, o grau de calor do nosso corpo, certo? E esse grau de calor é resultado de quê? Do calor que o nosso corpo produz e o calor que o nosso corpo elimina, certo? Então, a gente perde calor de diversas formas, pela urina, pela respiração, pelas fezes, pela pele, através do suor, enfim. Então, normalmente, o ser humano, ele tem uma temperatura basal constante, né? E essa temperatura basal, ela fica em torno de 37 graus. Existem alguns fatores fisiológicos, né, e não fisiológicos também, que alteram a temperatura corporal, certo? Então, a idade, por exemplo, recém-nascidos normalmente têm a temperatura um pouco mais elevada, e idosos têm a temperatura um pouco mais baixa. Esses extremos de idade, de recém-nascido e idoso, são pessoas, né, é constituído por pessoas que têm, assim, uma maior suscetibilidade a alterações corporais. Por isso, a gente tem que ter, e normalmente nós somos orientados a ter bastante cuidado com pessoas idosas ou com recém-nascidos. Os exercícios. Normalmente, quando a gente faz exercício, faz uma caminhada, qualquer tipo de exercício, a temperatura corporal aumenta, né? O nível hormonal. Então, por exemplo, nas mulheres, no período ovulatório, nós temos o aumento da progesterona. Então, nesse período ovulatório, com o aumento desse hormônio, nós temos aumentado, então, o nível da nossa temperatura basal, né? Inclusive, existe um método de temperatura, né, utilizado que a mulher utiliza quando quer engravidar, né? Bem, durante a menopausa, então ali também nós temos, né, alterações hormonais importantes que se refletem em ondas de calor, né? Então, por que se tem essas ondas de calor? Devido às alterações hormonais, a mulher passa por momentos de instabilidade no controle da vasodilatação e da vasoconstricção. Então, de repente, vem as ondas de calor, que são os fogachos, e aumenta-se rapidamente a temperatura corporal, havendo vasodilatação, certo? E depois, passado alguns minutos, ocorre a vasoconstricção e essa temperatura diminui. Então, esse é um período muito, muito delicado, né, na mulher. O estresse, né? O estresse, ele aumenta a temperatura corporal, normalmente, porque há um estímulo na produção de hormônios e estímulos do sistema neural que elevam a temperatura corporal. Bem, a temperatura ambiental também é um outro fator, aí já é um fator externo, ambiental, que interfere na nossa temperatura corporal. Então, em dias mais quentes, a nossa temperatura ela vai estar mais elevada. Em dias mais frios, a nossa temperatura ela vai estar mais baixa, né? E conforme eu falei anteriormente, os lactentes, né, os recém-nascidos e os lactentes de uma maneira geral, e também as pessoas idosas, eles têm o mecanismo regulador da temperatura, ele é menos eficiente. Por isso, eles estão mais suscetíveis a alterações da temperatura corporal. Então, quando uma criança e um idoso, por exemplo, vão sair à noite, normalmente nós nos preocupamos em agasalhá-los bem, para que a temperatura corporal ela não baixe muito rapidamente, justamente porque esse mecanismo regulador da temperatura do corpo, ele não tem a mesma eficiência de que um adulto, de que uma pessoa adulta. Então, a gente precisa contribuir
para equilibrar essa temperatura com mecanismos externos. Nesse exemplo que eu dei, o uso de agasalhos. Bem, e quais são os outros fatores que interferem na temperatura corporal? A digestão. Então, logo depois que você se alimenta, que você faz uma refeição, então, durante o processo digestório, a temperatura corporal aumenta, porque aumenta o metabolismo do corpo. Processos infecciosos aumentam a temperatura corporal. O período do dia, de manhã, normalmente a nossa temperatura é mais baixa, à noite a temperatura é mais alta. O banho quente aumenta a temperatura, o banho frio diminui a temperatura corporal. Normalmente, nos períodos de sono e repouso, nós temos redução da temperatura corporal. O uso de drogas, né, algumas drogas, como drogas que têm um efeito no sistema nervoso central, drogas que dão sonolência, sedativos, né, anestésicos, normalmente eles diminuem a temperatura corporal. Estados de subnutrição, de desnutrição, também diminuem a temperatura corporal. E hemorragias e estado de choque também diminuem a temperatura corporal. Bem, quais são os níveis da temperatura que a literatura nos aponta, né? Nós vamos falar, durante a disciplina de Fundamentos 2, nós sempre nos reportamos ao adulto, né? Porque quando vocês estiverem no período mais avançado do curso, vocês vão estudar em enfermagem pediátrica e vocês vão tratar desses aspectos nessa disciplina, certo? E aqui a gente se reporta mais a questão do indivíduo adulto. Então, eu chamo a atenção aí que vocês vejam, nós temos a temperatura oral ou bucal, a temperatura retal, a temperatura axilar e a temperatura timpânica. Então, vejam que a temperatura retal, ela é uma temperatura que a normalidade, ela se estende de 37 a 38 graus, segundo Volpato e Passos. Então, é a temperatura que a gente vai obter mais elevada. A gente não pode achar que está com febre se você mediu a temperatura retal e você está com 37,8 graus, porque de fato você não está. Então, né, por esta via, normalmente, a temperatura ela é um pouco mais elevada, né? Aí, na sequência, a temperatura oral, né, a temperatura medida na boca, ela é um pouco mais baixa do que a temperatura retal. Então, ela tem uma variação de 36,3 graus centígrados a 37,4 graus centígrados. E aí você tem a temperatura axilar. A temperatura axilar, ela é mais baixa do que a temperatura oral, certo? Então, ela pode oscilar de 35,8 a 37 graus. E nesses parâmetros, né, o indivíduo está com a temperatura dentro da normalidade. A temperatura timpânica, ela é obtida através de um termômetro específico, ela é a que menos sofre interferência do meio externo, e ela tem uma média, né, situada em torno de 37,5 graus Celsius. Bem, então, a gente viu que na temperatura axilar, eu vou tomar como parâmetro a temperatura axilar. Por que a temperatura axilar? Normalmente, a temperatura que nós mais verificamos no ambiente hospitalar, né? Agora, com esse cenário de pandemia, os outros termômetros digitais, eles têm sido, que não são axilares, né? Você coloca em outras regiões do corpo, eles estão sendo mais utilizados. Mas, normalmente, no ambiente hospitalar, a gente usa o termômetro axilar. Por isso, a classificação de normotermia, né, para a via axilar, ou seja, a temperatura dentro da normalidade, ela varia de 35,8 a 37 graus Celsius. Quando é que o indivíduo tem uma febrícula, né? Ele não tem um quadro de febre, mas de febrícula, né? É um estado que a gente chama de subfebril. Quando a temperatura dele está acima de 37, mas ela chega até 37,5. Então, esse indivíduo está com estado febril, ok?
Isso segundo a definição de Kawamoto e Fortes. Normalmente, na rotina hospitalar, a gente, quando o paciente começa a apresentar elevação da temperatura, 37,5, 37,6, a gente já sabe que ele vai evoluir para febre, não é? Então, normalmente, com 37,8, a gente já medica o paciente adulto para um quadro febril de 37,8. Bem, e os quadros de hipotermia, ou seja, quando o indivíduo, embora eu tenha uma classificação de normotermia lá em cima, vocês vão ver que nessa outra classificação de Potter e Perry, a hipotermia leve, ela vai de 34 graus a 36 graus, entra um pouquinho naquele de normotermia lá em cima, que é a classificação de Kawamoto e Fortes. Mas é porque os autores, eles divergem um pouco em relação a essa classificação, certo? Então, a gente traz aqui uma das que a gente julga mais próximas dentro do parâmetro de normalidade. Por quê? Porque, normalmente, o indivíduo, ele vai ter uma temperatura mais baixa quando acorda, está com um pouquinho de frio, os pezinhos gelados, por exemplo, um paciente idoso, ele está com 35,5, vamos supor, está com a perninha gelada, as pernas geladas, então você verifica, nossa, 35,5. Então, ele pode estar com um quadro de hipotermia leve, só porque está exposto, por exemplo, a um ambiente com ar-condicionado, você aquece esse paciente, restabelece a temperatura, não é nada grave, né? Hipotermia moderada, quando a temperatura ela varia de 30 a 34 graus. Hipotermia grave, abaixo de 30 graus. Os quadros de hipotermia, né, normalmente não são muito frequentes no cenário nacional pelo próprio clima, não é? Que a gente tem, que é um clima tropical. Entretanto, em cidades do sul do país, o risco de hipotermia é maior no período de inverno, em que se tem as baixas temperaturas das regiões do sul do Brasil, que não é nosso caso aqui no Nordeste. Bem, então a gente viu que a gente tem um quadro de febre, não é? Quando a elevação da temperatura corporal, ela avança aqueles limites que a gente identificou ali. Então, o que é a febre? Na realidade, a febre é um mecanismo de defesa do nosso organismo, certo? Quando você, por exemplo, tem um quadro infeccioso, as respostas imunológicas elas vão sendo estimuladas, não é? A produção de anticorpos vai sendo estimulada. Então, o sistema imune, quando ele começa a atuar, desencadeia a febre como uma resposta imunológica. Então, a febre para a gente um sinal muito importante de advertência, né? Imagine se a gente tivesse um quadro infeccioso e não tivesse a febre para nos alertar. Então, o que acontece, né, quando você tem febre, né? Há uma diminuição, uma redução do ferro no plasma, né? Quando você diminui o ferro no plasma, você diminui também o crescimento bacteriano. Olha que bacana isso, né? Então, na realidade, a febre ela funciona, não serve para a gente somente como um sinal, mas também funciona, é uma reação do organismo a um possível quadro infeccioso. Quando você tem febre, você pode também ter aumentado a frequência respiratória e a frequência do pulso, certo? Obviamente que vai depender do seu quadro febril. A febre, tem vários tipos de febre, né, que variam de acordo com a doença. Então, é por isso que quando se vai a alguma consulta médica, e se tem quadros febris, o médico investiga o tipo de febre. Quando foi que você teve febre? Existe alguma hora do dia que essa febre vem? Essa febre desaparece? Ela não desaparece? Então, essas perguntas são feitas para que o médico possa fazer um levantamento desses sinais e sintomas, ou no caso desse sinal que é a febre, e agregar a outros sinais e sintomas que o paciente tenha para poder sugerir uma hipótese diagnóstica, certo? Então, a febre contínua é aquela que
ela fica elevada e não tem quase nenhuma oscilação. A temperatura ela está sempre alta. A pneumonia é uma doença que tem uma febre contínua, certo? Então, a temperatura, ela fica sempre elevada, tá? Isso quando o paciente não iniciou o seu processo de tratamento, né? E os antibióticos ainda não iniciaram seu efeito. A febre remitente, ela tem uma oscilação de mais de 1 grau, certo? Sem aprexia. O que significa isso? É um quadro pode ser também um quadro de pneumonia já, né, mais avançado, um quadro de septicemia, tuberculose, então naqueles quadros bem agudos do processo infeccioso. Então, o paciente, ele tem uma oscilação que vai de 38, por exemplo, ele passa para 39, 39,5. Então, sempre essa oscilação, ela é de mais de 1 grau, certo? Normalmente, ela não é menor de 1 grau Celsius. A febre intermitente, ela pode surgir no caso, por exemplo, de malária, no caso de infecção urinária em idosos, é uma febre intermitente. Ou seja, ela é uma febre que em um determinado horário ela aparece, mas ela tem períodos de apirexia. O que é a apirexia? É a ausência de febre, certo? A febre recorrente é uma febre presente em doenças como o linfoma de Hodgkin, certo? Então, é aquela febre que você tem a febre, aí passa alguns dias ou semanas sem febre, e depois a febre volta, ok? Bem, quais são os cuidados de enfermagem na hipertermia? Então, nos casos de hipertermia, ou seja, de uma grande elevação da temperatura, quais são os cuidados de enfermagem que podem ser tomados, né? Manter o ambiente arejado. Então, você não vai deixar, por exemplo, um paciente com hipertermia numa área que seja fechada. Se você tiver a possibilidade de abrir janelas, deixar o ambiente mais fresco, isso é importante para poder o paciente favorecer a perda de calor do paciente. Evitar o uso de cobertores. Então, normalmente, quando se tem uma pessoa com febre, qual é a reação das pessoas? Como a febre, a hipertermia, ela provoca calafrios, né, aqueles tremores, a tendência é que a pessoa queira se agasalhar, ai que frio, estou morrendo de frio, se agasalha e bota muitos cobertores, mas isso não é correto, você deve evitar o uso de cobertores, porque quando você coloca o cobertor, o indivíduo está produzindo calor, porque o calafrio, o tremor, é uma reação neurológica para produzir calor. Então, há um estímulo nervoso para que o organismo possa tremer e produzir mais calor. Por quê? Porque o controle térmico ele está alterado. Você tem um processo infeccioso, a sua temperatura, o sistema nervoso central manda um comando em que a temperatura ela deve se elevar, né? Porque ele está tentando responder a um processo infeccioso, e há esse descontrole. Então, o indivíduo começa a tremer. Então, ele treme, ele está produzindo calor. E aí, você vem e coloca um cobertor em cima, então você vai aumentar esse calor. E no caso de hipertermia, eu não quero isso. Eu quero reduzir esse calor. Portanto, o uso de cobertor deve ser evitado. Eu posso usar um lençol fininho só para diminuir o desconforto? Pode, mas não use cobertor, não enche de coberto o paciente, use roupas leves, né, inclusive. Então, nesse momento, também é importante aumentar a ingesta de líquidos, né, e oferecer bebidas refrescantes, então, água, suco, né, chás, né, chás gelados, e se não houver contraindicação, obviamente. Quais seriam as contraindicações? Por exemplo, o paciente tem dificuldade de deglutir, pode se asfixiar, o paciente está desorientado. Então, nesse caso, você não pode oferecer líquidos, tá?
E executar procedimentos de resfriamento do corpo. Normalmente, os procedimentos de resfriamento do corpo a gente adota com criança, mas também pode adotar com adulto, que são os banhos frios e as compressas frias, né? O banho não é gelado, você tem um paciente com hipertermia e você coloca na água gelada, é um choque térmico muito, muito grande. No nosso caso, uma água que nós temos a temperatura mais ou menos, nossa água é morninha, né? Nossa água da torneira é uma água agradável. Agora, se for no período de inverno, se você puder deixar a água, não deixar quente, mas deixar uma água menos gelada, seria o ideal. Bem, manter o paciente em repouso. A temperatura, ela deve ser controlada com maior frequência, certo? E o paciente deve ser coberto, como eu falei, com lençolzinho fino, mas lençolzinho fino, proteger o paciente de corrente de ar durante os períodos de calafrio. Então, você não vai colocar um ventilador em cima do paciente, você não vai deixar, por exemplo, ele com uma janela aberta que o vento vá diretamente nele, porque você vai provocar um desconforto muito grande para esse paciente. Então, assim, eu não posso deixar o ambiente abafado, mas também eu não vou colocar uma corrente de ar ou ele debaixo do ar-condicionado naquele período que ele tiver de calafrios. A administração dos antitérmicos deve ser realizada, obviamente, também, e o controle da temperatura para ver se o paciente está respondendo ao antitérmico prescrito. Então, vocês vejam que nós temos aí vários tipos de termômetro, né? O termômetro, esse termômetro aqui, que é o termômetro com mercúrio, né? Isso aqui embaixo é mercúrio, aqui dentro tem uma coluna. Quando a gente colocava esse bulbo aqui na axila do paciente, essa coluna de mercúrio subia, né? Não sei se vocês chegaram a conhecer esse tipo de termômetro, subia e parava em um determinado local. E aí a gente olhava onde essa coluna de mercúrio estava parada, e aí íamos medir. Por exemplo, aqui vocês veem que ele é um termômetro graduado. Essa graduação de cima que a gente olha, que é em graus Celsius, olha aqui o C no final. Isso aqui é Fahrenheit, é uma outra temperatura não usada nacionalmente. Então, vejam que vai até 35 graus Celsius, né? Começa em 35 graus Celsius e vai até 42 graus Celsius. Então, a gente, quando media a temperatura aqui, essa coluna de mercúrio vinha subindo e parava aqui próximo a uma dessas linhas. Então, a gente ia ter que ver exatamente qual foi a linha que parou e contar e dizer qual era a temperatura. Então, por exemplo, se passou aqui o segundo tracinho pequeno, depois desse traço médio, que não tem numeração. Cada tracinho desse é 0,1 grau. Então, 35,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nesse segundo tracinho aqui. Então, 35,7 graus Celsius. Esse é um termômetro que está em desuso pelo risco de contaminação por mercúrio, porque as pessoas deixam muito cair, e esse mercúrio caía no chão, e o mercúrio gera uma contaminação para o ambiente e também uma contaminação de risco profissional. E aqui nós temos todos esses termômetros hoje disponíveis, e esse termômetro é um termômetro em fita, é um termômetro químico, né, que você encosta e ele apresenta uma alteração de cor aqui nessa fita. Esse é o termômetro que mais a gente utiliza hoje no ambiente hospitalar, certo? Bem, então, na verificação da temperatura axilar, nós falamos isso na nossa aula anterior, a importância da higienização das mãos, é o momento que você vai entrar em contato com o paciente. De uma maneira geral, não precisa você usar luvas para verificar os sinais vitais, a não ser que tenha a necessidade de usar a precaução de contato, né, com risco de contaminação, com fluidos corporais, com lesão de pele, essas questões. De maneira geral, nós verificamos sem o uso de luvas. Então,
Higienização das mãos, ela é de fundamental importância. Avaliar os fatores que possam interferir na determinação da temperatura, ambiente, atividade prévia do paciente. A gente viu que o exercício físico pode aumentar a temperatura corporal, a digestão, né? Para você dizer assim, o paciente está com febre, quando na realidade ele não está, ele está com metabolismo, acabou de chegar do sol, então a temperatura vai dar mais alterada. Pode dar fora dos parâmetros de normalidade, mas não significa que esse paciente está com febre. Preparar o material, bandeja, termômetro, algodão e bebida em álcool. E explicar o procedimento ao paciente. Então, o paciente pode se verificar a temperatura com o paciente sentado, semi-sentado ou deitado, né? A gente faz a asepsia do termômetro com álcool a 70%. Por que tem que fazer a asepsia do termômetro? Porque esse termômetro ele não é de uso individual, ele é de uso coletivo. Então, é necessário, e também todo o procedimento, para você manter a técnica asséptica, você tem que fazer a asepsia do material que vai entrar em contato com o paciente, certo? Então, no caso, fazer a asepsia do termômetro com álcool a 70%, solicitar ao paciente que seque as axilas, porque se a axila tiver úmida de suor, isso vai alterar a leitura da temperatura, então ela tem que estar seca. Ligar o termômetro e esperar zerar. Então, você liga, aperta no botãozinho, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Nesse termômetro, você liga ele aqui, espera zerar, aqui no visor, para poder colocar na axila do paciente, que vai estar seca. Então, coloca o bulbo do termômetro, que é aquela partezinha metálica na axila, e vai aguardar o tempo que até ouvir um sinalzinho sonoro, ele é baixinho, então você preste atenção para escutar, retira o termômetro e faz a leitura, certo? Essa parte aqui saiu repetida, tá? Depois que você faz a verificação dos sinais vitais, você vai... dos sinais vitais, não, digo, da temperatura, você vai novamente realizar a asepsia do termômetro para poder guardar, certo? Normalmente a gente faz asepsia para guardar o termômetro, não da ponta para a haste, mas da haste para a ponta, certo? Então, agora que você mediu a temperatura, você vai organizar o material. Então, vai fazer a asepsia de tudo, vai higienizar suas mãos, e após higienizar suas mãos, você vai registrar o valor e a via utilizada, certo? Que foi a axilar. Normalmente, no relatório de enfermagem, tem TAX, que é temperatura axilar, então já é a via utilizada, certo? Que foi a temperatura por via axilar. E o valor, né? 37,8 graus Celsius, 37,5, enfim. Bem, agora vamos falar da temperatura oral. Então, você tem que usar o termômetro indicado para a temperatura oral. Esse termômetro, ele é de uso individual, né? Ele deve ser de uso individual, ou para você não correr o risco de transmitir alguma doença de um paciente para o outro, por isso que ele não é um tipo de dispositivo utilizado na nossa rotina, né? O paciente pode estar sentado, semi-sentado ou deitado para verificar. O termômetro ele é colocado sob a língua, né, com os lábios firmemente fechados. Veja aqui nessa foto, mostra bem direitinho, botando sob a língua, tá? Agora, e depois fecha os lábios, não pode morder, né, o termômetro. Normalmente a gente coloca com o termômetro no cantinho dos lábios aqui, que fica mais confortável para o paciente. A temperatura retal, aí aqui o procedimento vai ser o mesmo, esperar o toque sonoro e depois retirar, fazer a higienização. Então, a asepsia do termômetro, ela tem os dois momentos, sendo que esse termômetro aqui é de uso individual e o restante do procedimento, ele é igual. Em relação à temperatura retal,
A gente tem um termômetro específico para a temperatura retal, né, com bulbo arredondado, ele é de uso de individual, acrescenta-se ao material a vaselina ou soro para poder umedecer o bulbo do termômetro e facilitar a introdução no reto. Nesse caso, se você vai verificar a temperatura retal, é necessário o uso de luva de procedimento para a sua segurança, certo? E também acrescenta-se o uso de gaze para poder você entreabrir. Aqui nessa imagem, não tem gaze aqui, mas normalmente a gente usa gaze entre a pele do paciente, né, e o dedo, né, e as mãos, para poder facilitar essa abertura do glúteo, né, esse afastamento do glúteo, porque a luva às vezes desliza, certo? E também a gaze é utilizada para quando você retira o termômetro do reto, se o termômetro vier com sujidade de fezes, você utiliza a gaze para retirar aquele excesso de resíduo fecal e depois passar o algodão com álcool a 70% para realizar a asepsia. Então, o paciente aqui, ele vai ficar na posição de Siemens ou em decúbito lateral, e o termômetro, ele vai ser inserido pouquinho, né? Cerca de 3,5 centímetros em paciente adulto. Bem, então vocês vejam que a variação da técnica aqui, ela se refere não só ao acréscimo de material, como vaselina, luva de procedimento e gaze, aqui a posição do paciente é lateralizada, né, ou decúbito lateral ou Siemens, que é uma variação da posição lateral, vocês já tiveram essa aula com a professora Anne, né, e aqui você tem o cuidado em relação a não introduzir muito o termômetro. Então, esse procedimento, ao final, segue-se todo o processo de higienização e de descarte de material recomendado para a técnica. Bem, essas são as vias que normalmente nós utilizamos para a verificação da temperatura. Agora, nós vamos falar da respiração, né, da aferição da respiração. Então, a respiração, ela compreende o ato de inspirar, ou seja, de puxar o ar para dentro, e de expirar, de expelir o ar, né? Esses movimentos de inspiração e expiração formam uma respiração, certo? E isso promove a troca dos gases entre os nossos pulmões e o meio exterior, né? Então, a gente absorve oxigênio e elimina gás carbônico. Essa imagem mostra, né, o paciente em repouso, o paciente no momento da inspiração, certo? Em que o diafragma, que é o músculo diafragma, né? Ele se expande, ele desce para poder o pulmão se expandir, né? Então, o pulmão ele vai se ampliando na caixa torácica e eu empurro o diafragma para baixo para que mais espaço eu tenha na caixa torácica para ele se expandir, certo? E na expiração, há uma contração da musculatura acessória da respiração, que são os músculos intercostais, e também do diafragma. Então, eles se contraem para favorecer a saída do ar, ou seja, a expiração. Então, quando eu conto a frequência respiratória, eu vou contar 2 movimentos para uma respiração. Então, eu inspiro e eu expiro. 1. É assim que eu conto. Inspirei, expirei. 2. Ok? Então, quando você conta a frequência respiratória, certo? Você tem uma classificação também diferente de frequência respiratória em relação à idade. Normalmente, as crianças, né, os lactentes, os pré-escolares e os escolares, têm uma frequência respiratória maior do que o indivíduo adulto, né? Então, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, ela é maior nesses indivíduos. Mas o indivíduo adulto, que é a nossa abordagem da disciplina Fundamentos 2, a frequência respiratória, ela varia de 16 a 20 respirações por minuto, ou seja, de um mínimo de 16
e um máximo de 20 respirações por minuto. RPM, respirações por minuto. Se eu quiser usar IRPM, incursões respiratórias por minuto. É a unidade que a gente vai escrever quando a gente for fazer o registro da frequência respiratória. Então, assim como na temperatura, a frequência respiratória, ela também sofre interferência de exercícios, emoções, doenças cardíacas, do sono, drogas depressoras do sistema nervoso central. Então, exercício aumenta, emoção aumenta, doença cardíaca normalmente aumenta, o sono diminui, drogas depressoras do sistema nervoso central diminui também a frequência respiratória. Quais são os termos que a gente utiliza dentro do hospital, os termos técnicos relacionados aos padrões respiratórios? Eupneia é a respiração normal. Quando eu digo que um paciente está eupneico, eu digo que esse paciente está com a frequência respiratória dentro da normalidade. Apneia significa parada da respiração, parada respiratória. O paciente entrou em apneia. Dispneia é a dificuldade de respirar. Então, aquele paciente tem puxa o ar, né, com dificuldade. Você percebe o esforço do paciente em respirar. A bradipneia, ela nada mais é do que a respiração abaixo da frequência normal, ou seja, abaixo de 16 respirações por minuto. Taquipneia, acima da frequência normal, acima de 20 respirações por minuto. E a ortopneia é um tipo de respiração que é facilitada quando o paciente está na posição ortostática. O que significa a posição ortostática? O paciente está de pé. Então, o paciente, quando ele fica em pé, a respiração dele melhora, certo? Então, isso aí é a ortopneia. Então, para verificar a respiração, a gente não precisa de nenhum material, assim, especial. Basta um relógio com ponteiro de segundos, certo? A grande importância, o cuidado, o principal cuidado que você tem que ter na verificação da respiração é que o paciente não perceba quando você estiver realizando o procedimento. Normalmente, a gente verifica a frequência respiratória observando ou simulando a verificação do pulso. Então, normalmente a gente mantém os nossos indicadores na posição de verificação do pulso, que a gente vai falar agora mais adiante, e fica observando a subida e descida do tórax ou abdômen do paciente, certo? Então, cada 2 movimentos, uma respiração. Então, o tórax subiu e desceu, 1, o tórax subiu e desceu, 2, o tórax subiu e desceu, 3. E assim a gente vai contando durante 1 minuto, certo? Fingindo, né, simulando a verificação do pulso. Bem, isso a gente pode até fazer a observação às vezes a gente conta a frequência respiratória até um pouquinho mais distante, fica observando o paciente, né? É importante também destacar que quando você vai verificar os sinais vitais, a gente faz tudo em conjunto, não faz normalmente isso isoladamente, não. Normalmente fazemos todos os sinais vitais. E nesse momento você informa o paciente ficar calado, eles normalmente já ficam bem calados. Se ele quiser conversar, você diz, agora eu preciso que o senhor fique sem falar um tempo, e depois do procedimento a gente conversa, eu lhe dou orientações, enfim. Bem, o terceiro sinal vital que a gente vai abordar é o pulso, né? Então, o que é o pulso? Quando o coração, ele se contrai, o coração, ele tem 2 movimentos, de contração e de relaxamento. Contração é sístole, relaxamento diástole. Então, quando há contração do coração, nós chamamos isso de sístole. Nesse momento, uma grande quantidade de sangue é ejetada do coração, não é isso? Para os vasos sanguíneos, em direção às artérias, certo?
para bombear justamente o sangue que foi oxigenado lá nos pulmões durante a respiração, lá nos alvéolos pulmonares. Então, o pulso, ele reflete exatamente a expansão que esse sangue que foi expulso do coração, ele provoca na parede das artérias. Então, o coração se contrai, o sangue vai pelas artérias, vamos supor, as artérias, entendamos as artérias como com as mangueiras, então, a força do sangue na parede das artérias é que vai determinar uma ondulação que você sente quando você comprime essa artéria de encontro a uma estrutura óssea, né? Então, isso vai refletir a frequência do pulso. E quais são os fatores que interferem a frequência do pulso? Aqueles mesmos que nós falamos para temperatura e frequência respiratória. Digestão, exercício físico, banho frio ou quente, febre, doenças agudas. Bem, o que a gente observa, né, na frequência do pulso? O volume. Um pulso de um paciente que está normal, que está estável, normalmente é um pulso cheio. Quando você palpa, você sente o pulso cheio. Então, em relação ao volume, o pulso pode estar cheio ou pode estar filiforme. Numa pessoa que teve, por exemplo, um quadro hemorrágico, o pulso pode estar filiforme, aquele pulso fino de difícil detecção. Uma outra característica que a gente observa no pulso é se ele está rítmico ou arrítmico ou dicrótico. O que é isso? Um pulso rítmico é aquele que bate, que você sente, né, que pulsa em intervalos regulares. Então, você sente, você palpando, você sente num ritmo regular. Então, tum, 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 tum. O espaço, o intervalo entre uma pulsação e outra, ele é semelhante. Um pulso arrítmico, ele não tem essa regularidade no intervalo entre um batimento e outro. Então, ele pode vir tum, 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 tum. Então, não há o intervalo dos batimentos, ele ora é mais próximo, ora ele é mais distante, certo? E um pulso dicrótico é aquele que você está verificando e você tem a sensação de ter dois batimentos, certo? Ou duas pulsações simultâneas. Você vem tum, 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 tum. Então, esse é um pulso dicrótico. A normalidade é que a gente tenha pulso cheio e pulso rítmico, tá? Em relação à frequência, então a gente pode ter bradicardia, taquicardia e normocardia. Um paciente bradicárdico é quando ele tem uma frequência de pulso inferior a 60 batimentos por minuto. Ele é taquicárdico quando ele tem uma frequência superior a 100 batimentos por minuto. Algumas literaturas falam de 80, né? Outras falam de 100. Então, a gente coloca no limite de 100, que é o mais... É muito frequente a gente ter pessoas até 100 batimentos por minuto, né? E isso não indica a normalidade. Então, o paciente normocárdico, ou seja, aquele que está com a frequência normal, ele está com batimentos entre 60 e 100 batimentos por minuto. Bem, é o que nós falamos agora, né? Paciente adulto aqui, ó, de 60 a 100 batimentos por minuto. Ou seja, você vai localizar o pulso, vai contar durante 1 minuto e vai registrar se a frequência desse pulso está nesse intervalo. Bem, o método de verificação. Então, na palpação do pulso, verifica-se o volume, a frequência e o ritmo. A gente já falou sobre isso. E no pulso, a verificação do pulso apical, a frequência de pulso pela palpação é aquele que nós fazemos, né? É aquele que a equipe, os técnicos de enfermagem realizam, que é normalmente a localização do pulso nas extremidades. O pulso apical é a medida do pulso no ápice do coração, certo? Então, ela é realizada normalmente em crianças, ou quando o pulso radial, ele é irregular, ou então não dá para você perceber, ele é imperceptível, ele é filiforme, tá?
e aí você usa, né, a verificação do pulso apical. Então, aqui, ó, essa figura mostra a realização do pulso apical, né, a aferição do pulso apical. Então, aqui é a clavícula da gente, a gente faz uma linha imaginária no meio, né, uma linha imaginária hemiclavicular, e faz uma outra linha, né, contando o quinto espaço intercostal. Então, aqui, ó, o primeiro espaço intercostal, ou seja, entre as costelas, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, nessa direção é colocado o diafragma do estetoscópio para verificar o pulso apical. Então, aqui nessa imagem, ó, veja que está mais ou menos na linha M clavicular, e aqui ele contou as bordas intercostais e colocou que normalmente isso vai dar abaixo do mamilo do paciente, ok? Por que que a gente verifica o pulso aqui? Porque o pulso apical, ele é essa região, que é o ápice do coração, é o ponto de impulso máximo, é onde a gente vai ter um som mais evidente do momento de sístole, do momento de contração do coração, certo? Então, quando você ouve, você vai ouvir a contração, né, que é a sístole e a diástole, mas a sístole é mais forte. Então, é a sístole que você vai contar. Bem, o pulso radial é esse que nós devemos nos preocupar mais, é o pulso que o técnico de enfermagem verifica na sua rotina, na verificação dos sinais vitais. Então, para cá também, eu preciso somente de um relógio com ponteiro de segundos. Veja que eu falei que você vai simular a verificação de pulso quando você for verificar a respiração também, certo? Todos os procedimentos gerais de higienização e de asepsia devem ser tomados, né? O paciente vai estar sentado ou deitado, o braço vai estar ao longo do corpo, a palma da mão virada para baixo, porque facilita a localização da artéria radial. A gente faz leve pressão da artéria com o dedo indicador e médio, certo? E da artéria radial, ela passa aqui, o nome desse osso é rádio, certo? Então, a gente vai comprimir a artéria sobre esse osso, que é o rádio, e aí você vai sentir a expansão da artéria na ponta dos seus dedos, indicador e médio, ok? Sentiu, aí você vai observar o ritmo, você vai sentir o volume, então você vai ver se é um pulso cheio, se é um pulso filiforme, se é um pulso rítmico, se é um pulso arrítmico. Então você passa um tempo sentindo um pouco o pulso. E depois você vai contar a frequência desse pulso. Certo? Então aqui, ó, essa forma aqui, quando você vem aqui para verificar pulso e passa os seus dois dedos por sobre o braço, não é legal, porque você tem a artéria radial aqui, tem a artéria ulnar aqui, passando aqui. Quando você faz isso, isso pode gerar uma confusão para você contar o pulso, tá? Então, o correto é que você coloque as palmas da mão do paciente para baixo e com esses dois dedos, indicador e médio, você vai palpar essa artéria, só que você vem por aqui por cima, pelo polegar, ok? Então, localizou, observou, ritmo, observou a profundidade, né? Se é um pulso cheio, se é um pulso filiforme, o volume, no caso. Então, você observou isso um tempo, aí você marca 1 minuto e conta essa frequência durante 1 minuto. Bem, nesse procedimento, normalmente na sequência da verificação dos sinais vitais, a gente chega, coloca o termômetro e passa a verificação do pulso. Quando você passa, o termômetro está lá e você já está verificando o pulso e respiração. Então, você pode começar pela respiração e depois pelo pulso, ou começar pelo pulso e depois ir para a respiração, sem que o paciente perceba o que você está fazendo, para não alterar a frequência respiratória dele, certo? Bem, e normalmente a gente deixa para o final a medida da pressão arterial. Então, a gente viu que pulso é a expansão que ocorre na parede da artéria a cada sístole, certo? A pressão arterial, ela é interpretada
como a tensão que existe do sangue na parede da artéria, tanto no momento da sístole, que é a contração do coração quando ele bombeia o sangue, quanto no momento da diástole, quando o coração ele se relaxa para que o sangue penetre nas suas cavidades e ele possa novamente contrair, né? Então, ele vai receber o sangue venoso, vai passar para os pulmões e vai contrair para dar ao organismo, fornecer ao organismo o sangue arterial, ou seja, o sangue rico em O2 para poder nutrir os tecidos. Então, nos registros, vocês podem encontrar escrito PA, que é pressão arterial, ou TA, tensão arterial, certo? Que nada mais é do que a pressão que o sangue exerce na parede das artérias. Então, nós temos a pressão sistólica e a pressão diastólica. A pressão sistólica é a maior pressão do sangue exercida na parede das artérias, quando o coração se contrai. A pressão diastólica é a menor pressão do sangue exercida na parede das artérias, quando o sangue relaxa. Então, aqui é mostrando os momentos em que o sangue ele entra no coração, certo? E aí, depois eles vão ser, esse sangue ele entra no coração, ele vai passar por um processo de contração para o outro compartimento, certo? E depois ele se enche e se contrai para passar para todos os tecidos. Então, o coração, ele passa, né, por todo esse processo de dilatação, de contração, para poder ele ir do coração para os pulmões, ser oxigenado, voltar para o coração, e do coração ele ir para todos os tecidos. A pressão arterial, ou seja, a pressão do sangue exercida na parede das artérias, ela não depende só da contração do coração, ela depende de vários fatores. Então, ela depende da força das contrações ventriculares, certo? Que é quando o sangue sai do coração para os tecidos, já rico em oxigênio, ele sai dos ventrículos, daquela porção inferior, né? Que é esse último momento aqui. Então, os ventrículos se contraem, o sangue, quer dizer, o coração se contrai e o sangue sai dos ventrículos para os tecidos. Então, nesse momento, eu vou depender da força dessa contração do coração. Então, pacientes com insuficiência cardíaca têm menor força, né? Vai depender da elasticidade da parede das artérias, ou seja, as nossas artérias, elas são elásticas. Assim como a pele, com o processo de envelhecimento, a gente vai perdendo a elasticidade. Por isso que as pessoas, quando vão ficando mais idosas, vão desenvolvendo, a maioria, né, tem hipertensão arterial, né? Um dos fatores é esse, a elasticidade da parede das artérias, ela diminui, ou seja, as artérias, elas ficam com as paredes mais resistentes. Outro fator é a viscosidade do sangue, né? Um sangue mais viscoso pode também influenciar no aumento da pressão arterial. A resistência vascular periférica, essa parede com menor elasticidade, essas artérias elas ficam mais rígidas, portanto, ela não tem essa mobilidade, e com isso, o sangue, para passar, exerce uma pressão maior, é como uma mangueira de água, certo? Uma mangueira, vamos supor, ressecada pelo sol, que você deixa no jardim, ela vai, quando a água passar, ela vai exercer uma pressão maior, porque essa mangueira, ela foi perdendo a elasticidade, porque a borracha ficou exposta ao sol. Então, é mais ou menos esse mecanismo, né, que acontece com o processo de envelhecimento nas nossas artérias. Outro fator que influencia na pressão arterial é o volume de sangue ejetado pelo ventrículo. Então, quanto maior sangue ejetado pelo ventrículo esquerdo, que vai mandar esse sangue para o organismo, então,
junto a esses outros fatores, isso aí vai determinar uma maior pressão arterial ou uma menor pressão arterial, uma maior pressão do sangue exercida na parede das artérias ou menor pressão do sangue exercida na parede das artérias. Então, aqui vem novamente os fatores que interferem, não é, na pressão arterial, a digestão, as emoções, as convulsões, idade avançada, exercício, obesidade, isso tudo aqui aumenta a pressão arterial. Menstruação, sono e repouso e hemorragia diminuem a pressão arterial. Bem, níveis pressóricos. Então, nós temos, de acordo com a diretriz brasileira de hipertensão arterial, nós temos essa classificação de hipertensão arterial. Agora, essa é uma classificação para nortear os cuidados, mas existem considerações especiais de acordo com a idade do paciente, né, que muda um pouco esse cenário, que já não é um paciente idoso que tem uma discreta elevação da pressão arterial, não significa que ele seja hipertenso, necessariamente, mas isso faz parte da fisiologia do processo de envelhecimento, certo? De uma maneira geral, o que se quer, né, uma pressão arterial considerada ótima, segundo essa diretriz, é uma pressão que esteja menor, esse sinal aqui é de menor, esteja abaixo de 120 por 80 milímetros de mercúrio. Então, veja, gente, a gente fala muitas vezes nos serviços de saúde, quanto é que está a minha pressão? Está 12 por 8, está 11 por 7. A gente usa esse termo na rotina, mas o correto é 12 por 8? Não, é 120 por 80 milímetros de mercúrio, mmHg, tá? mmHg. Aqui faltou um Mzinho, é um erro na apresentação da classificação, mas o correto é mmHg. Aqui eu tenho a PA sistólica, a máxima pressão do sangue exercida na parede das artérias, que é no momento de sístole, e a pressão arterial diastólica, que é a mínima pressão exercida pelo sangue na parede das artérias, na diástole, no relaxamento do coração. Então, para eu ter a medida da pressão arterial, eu preciso saber quanto é a sistólica e quanto é a diastólica. Então, o ideal é menor que 120 por 80 milímetros de mercúrio, né? E aqui, o ideal, né? Mas ainda é considerado normalidade se eu tiver com a PA de 120 a 129 ou 80 a 84 de diastólica. Então, de acordo com a classificação, eu ainda tenho uma pressão normal se eu não atingir 13, se eu estou abaixo de 130, certo? E se eu estou abaixo de 85, ou seja, eu estou com 84, não entra 85, porque 85 entra na outra classificação. Certo? Bem, então a classificação do indivíduo hipertenso vai depender dessa escala que tem aqui, certo? Às vezes o indivíduo ele tem um quadro hipertensivo isolado, tá? Então, a hipertensão arterial sistólica isolada, ou seja, é quando essa pressão aqui, ela está superior a 140 milímetros de mercúrio. Mas a PA diastólica, ela não está nesse nível, ela está menor que esse nível. Então, aí eu vou ter uma pressão, eu posso estar com uma pressão sistólica nesse parâmetro e uma diastólica nesse parâmetro. Então, nesse caso, eu digo que eu tenho uma hipertensão arterial sistólica isolada, ok? Ela pode estar numa dessas três classificações aqui. A diastólica isolada é o contrário, quando eu tenho a diastólica fora do parâmetro. Então, a diastólica, vamos supor, está aqui, nesse parâmetro, acima de 90 milímetros de mercúrio, mas a sistólica desse paciente está aqui. Então, ela está com uma PA sistólica dentro dos parâmetros de normalidade, mas a diastólica está alta, né? Então, eu digo que esse paciente, ele tem uma hipertensão arterial diastólica isolada.
Então, os termos que a gente usa para alterações da pressão arterial: hipertensão, que é a PA elevada, hipotensão, a PA baixa, né? Então, a sistólica é a pressão máxima, certo? Então, ela estaria abaixo de um limite considerado normal para a diastólica. Então, aí eu estou com a pressão baixa. Então, eu estou com a pressão, por exemplo, 79 por 55, ou 79 por 60. Então, a minha PA sistólica, que é a minha PA máxima, ela está abaixo de 80. Então, eu já vou estar tonta, não é? Eu posso ter uma síncope, porque a minha pressão está muito baixa. Então, eu preciso ter medidas para controlar isso. Em relação ao colapso, que a gente chama, é quando a PA sistólica, essa PA baixou tanto, e ela ficou abaixo de 60 milímetros de mercúrio. Então, isso é muito grave, né? Um quadro, por exemplo, de um paciente que está tendo uma hemorragia profusa. Uma outra situação que a gente tem é a hipotensão ortostática. O que significa isso? O indivíduo, ele está deitado, por exemplo, e ele levanta rapidamente. Então, quando ele levanta, ele tem uma queda da pressão arterial. Uma queda de 20 milímetros de mercúrio, por exemplo. Certo? Então, aí tem um escurecimento da visão, tontura, isso se chama hipotensão ortostática. A pressão arterial convergente é quando a máxima e a mínima estão muito próximas. E a divergente é quando a PA sistólica e a PA diastólica estão muito distantes, certo? Então, quando elas estão muito abaixo de 40 milímetros de mercúrio, elas estão convergentes. Quando elas estão bem acima disso, elas estão divergentes. A pressão arterial divergente ocorre muito quando você tem, por exemplo, uma hipertensão arterial sistólica isolada. Só a sistólica está elevada e a diastólica está dentro dos parâmetros de normalidade, por exemplo. Então, para você realizar a medida da pressão arterial, você precisa do estetoscópio. Então, as partes do estetoscópio são as olivas auriculares. Aqui é um tubo de condução, né, por onde o som vai passar. E aqui a campânula diafragma, né? Essa parte do diafragma é a parte que você vai colocar em contato com a área que você quer auscultar, né? No caso, vai ser na fossa antecubital. Bem. O outro material é o esfigmomanômetro, né? Então, o esfigmo, ele é formado pelo manguito, né? Que é essa parte aqui que você vai colocar em volta do braço do paciente, né? O relógio, aquele aneroide, nós temos esfigmos de coluna de mercúrio também, esse aqui é aneroide, temos também os esfigmos digitais, que já aparece para você o valor lá. Aqui a pera, que você vai insuflar, né, durante a verificação. E você precisa de bolas de algodão embebido em álcool para você fazer a asepsia lá das olivas do estetoscópio, certo? O aparelho que é de coluna de mercúrio, ele é muito bom para ambiente hospitalar, certo? Porque ele tem uma durabilidade melhor, ele não precisa ser aferido, né, com muita frequência, como esse aneroide, que precisa ser aferido a cada 6 meses, mais ou menos, certo? E a questão dos eletrônicos, eles são confiáveis? São, desde que sejam de boa marca, né, e recomendados adequadamente para uso hospitalar. Bem, uma coisa importante nos serviços é que a gente deve ter os esfigmomanômetros adequados para cada tipo de paciente que a gente tem, né? Então, existe uma classificação recomendada para uso de manguito, conforme, por exemplo, a circunferência do braço. Então,
Aqui tem a denominação dos manguitos, mais ou menos por faixa etária, mas o que determina é essa dimensão aqui. Então, de acordo com a circunferência do braço, é que você vai ter a dimensão adequada de largura do manguito e comprimento do manguito. Então, quando a circunferência do braço, vou falar mais adiante para vocês, quando você mede essa circunferência do braço, e ela dá menor que 6 centímetros, eu preciso de um manguito com essas dimensões aqui, 3 centímetros de largura e 6 centímetros de comprimento, né? Normalmente, no indivíduo adulto, a circunferência do braço, ela varia de 27 a 34 centímetros. Então, se a circunferência tem essa variação, eu preciso de um manguito com largura de 13 centímetros e de comprimento de 30 centímetros. Isso segundo a diretriz brasileira de hipertensão arterial. Quando indivíduos têm os braços muito grossos, com dimensões maiores, então eu preciso de um manguito com dimensões maiores. Quando vai se verificar na coxa, então eu preciso de um manguito específico para isso. Então, antes de você verificar a pressão arterial, o paciente ele deve estar sentado, né? Você pede para o paciente sentar, ele aguarda uns 5 minutinhos antes de iniciar a medição. Porque se ele chegou, caminhou, e você de repente começa a verificar, isso pode dar alguma alteração. O paciente é orientado, né, acerca do procedimento, ele não deve conversar durante a medição, certo? Para o diagnóstico de hipertensão arterial, que não é, a gente não faz diagnóstico de hipertensão arterial, certo? São realizadas medidas, um acompanhamento de medidas não é só de uma medida, faz-se pelo menos 3 medidas realizadas, aí verifica em posições diferentes, né, faz um acompanhamento desse paciente para poder determinar o diagnóstico de hipertensão arterial. Essas medidas, elas devem ter um intervalo de 1 a 2 minutos, certo? Para poder você restabelecer a circulação do paciente. Muitas vezes se faz em braços diferentes. Isso no sentido da medida de consulta em ambulatório, certo? Pelo médico para definir o diagnóstico de hipertensão arterial. Bem, quando você faz, por exemplo, 2 medidas, você registra, o correto é que se registre em pontuar a média das 2 últimas leituras de PA. E não se deve fazer o arredondamento, certo? E o membro que foi medido é PA, porque às vezes a diferença é importante de um membro para o outro, né? Então, membro superior direito, membro superior esquerdo. Se você teve uma medida maior, uma medida menor, você pode juntar e fazer uma média, tá? Muitas vezes a diferença é pequenininha e aí a gente registra aquele valor mais alto, né, dá preferência àquele valor mais alto. Isso se for muito próximo, a diferença de 1 milímetro de mercúrio, enfim. O manguito deve ser posicionado ao nível do coração. Então, o paciente, ele deve ficar deitado, se for sentado, o braço apoiado, para que você não mobilize esse braço, mantendo-se esse cuidado de manter o manguito ao nível do coração. A palma da mão, ela deve estar voltada agora para cima, porque você vai precisar olhar para a fossa anticubital, certo? E a roupa do paciente, ela não deve estar apertada. Tem gente que vai para uma consulta e com um cardiologista ou numa unidade básica de saúde e vai com a roupa apertada no braço. Isso é ruim, né? Isso vai interferir na medida da pressão arterial. O paciente deve ficar com as costas apoiadas, o braço também, o antebraço, né, deve estar apoiado. As pernas, elas devem estar descruzadas e os pés apoiados no chão. Isso é muito importante. Então, o paciente está sentadinho, o pezinho apoiado no chão, os 2 pés apoiados no chão, confortável para não haver alteração da pressão arterial, da medida da pressão arterial, né? Isso se verifica em todos os aparelhos, todos os esfigmomanômetros, e particularmente os digitais são bastante sensíveis. O que é importante também? Se certificar que o paciente não está com a bexiga cheia.
que ele não praticou exercício físico há pelo menos 60 minutos, não ingeriu bebida alcoólica, café ou outros alimentos, e não fumou nos 30 minutos anteriores. Veja bem, a pessoa que está com bexiga cheia, se for verificar a pressão dela, ela está tão angustiada, querendo ir ao toalete, que a pressão dela vai aumentar. Se o indivíduo praticou exercício, é importante você registrar que ele veio da academia, que faz 30 minutos que ele veio da academia, porque isso altera o metabolismo, né, naquele momento, e pode interferir, assim como bebidas alcoólicas e cigarro, que aumenta, né, esse metabolismo e pode refletir alterações na pressão arterial. Então, eu já falei que a unidade de medida é milímetros cúbicos, é isso que a gente, quando registra, vai colocar lá, 120 por 80 milímetros de mercúrio. A verificação nos membros superiores é na artéria braquial, então, a artéria braquial, certo? Essa artéria braquial aqui, você vê aqui na fossa antecubital, e também na artéria popliteopediosa, né, que é essa daqui, pode ser verificada, certo? A poplítea é essa daqui, que é a verificação na coxa, e essa aqui é a pediosa. Então, quando a gente vai verificar aqui na coxa, que tem que ter o manguito adequado, a gente coloca aqui em cima, e o estetoscópio, né, o diafragma, a gente vai colocar na altura da artéria poplítea para fazer a verificação. E na pediosa, para você auscultar, é aqui na frente, ok? Bem, é importante determinar a circunferência do braço, certo? A circunferência média, né? O ponto médio. Para você fazer isso, você vai localizar o acrômio, que é essa saliência que tem aqui, óssea, e vai localizar o olecrano, que é esse ossinho que a gente tem aqui no cotovelo. Então, o ponto médio do braço é onde você deve medir a circunferência do braço para poder determinar o manguito, certo? E selecionar um manguito adequado para aquela pessoa. Manguito pequeno, para a pessoa que tem uma circunferência de braço muito grande, pode dar a falsa impressão de uma pressão alta, né? Sem o paciente, na realidade, ter essa pressão alta, certo? E aí vem os cuidados. O manguito não pode estar folgado, ele tem que estar justinho. Eu tenho que ter 2 a 3 centímetros da fossa antecubital, pelo menos 2 ou 3 dedinhos aqui, para não ficar na dobra, né, do cotovelo, que é a fossa antecubital. E tem um ponto no manguito que diz assim, artéria. É a marquinha que você vai colocar na direção da artéria braquial, ok? Para que você consiga ter uma ausculta adequada da pressão arterial, certo? Então, aqui é a localização da artéria braquial, certo? Aqui, esse manguito, considerem que a fossa antecubital está aqui abaixo, né? Que tem um espaço de 2 centímetros ou 3 aqui, certo? Então, esse ponto, essa marca que eu estava falando, no manguito ela tem. E é aqui que você deve colocar na direção de onde você sentiu pela palpação a artéria braquial. Então, por exemplo, aqui a fossa antecubital, certo? Você vai dar mais ou menos uns 2 centímetros a 3 aqui para cima da fossa antecubital e vai colocar o manguito. Se a palpação foi aqui, se você sentiu a pulsação aqui, a marquinha do manguito, onde indica para você colocar a artéria, você vai colocar nessa direção. Ela vai estar aqui em cima, mas ela está nessa direção, certo? Para que você possa fazer o procedimento. Então, eu vou apresentar para vocês a técnica através de um vídeo. Porque talvez falando, só explicando a técnica assim, é difícil de vocês aprenderem, certo? O importante aqui é você localizar adequadamente a artéria braquial, posicionar o manguito sem folga, 2 a 3 centímetros, não deixar o braço apertado com a roupa.
Quando a gente faz isso, que a gente vai começar o processo de insuflação da pera, aqui, ó, a insuflação da pera, aqui é o reloginho, né? A insuflação da pera, você vai fazer, você vai, antes de começar esse processo de ausculta, você vai localizar aqui, desse lado, a artéria radial e insuflar a pera. Então, você não vai usar nesse momento o estetoscópio, certo? Você viria com a sua mão aqui, palparia, localizaria o pulso radial, insufla essa pera, até que você pare de sentir o pulso radial. Então, insufla, insufla, insufla. Vamos supor que em 120, 110, você parou de sentir a pulsação. Isso significa que você está estimando a pressão arterial sistólica. Ou seja, você vai determinar que a pressão arterial sistólica ela é 110 milímetros de mercúrio. Essa é uma estimativa prévia, apenas uma estimativa. Por quê? Porque você vai desinflar, certo? Vai aguardar cerca de 30 segundos e vai inflar novamente, 30 segundos a 1 minuto, e vai inflar agora para medir a pressão arterial com o estetoscópio, pela ausculta. Então, você vai insuflar agora aqui a pera acima de 110 milímetros de mercúrio. Então, você vai acrescentar 20 a 30 milímetros de mercúrio a mais do que você estimou. Então, nesse caso, você poderia inflar até, se foi 110, até 140 milímetros de mercúrio. Certo? Você infla e fica auscultando. E depois faz a deflação, abre a válvula da pera e vai auscultar o som. Quando começar a descer, você vai ouvir o primeiro som. Ouvir o primeiro som é a pressão arterial sistólica, que deverá ser igual a 110, conforme a sua estimativa, ou próxima, 115, 120, próxima de 110. Aí você fecha, você agora não estimou, você determinou que é 120 a PA sistólica. E vai continuar a deflação. Quando você escutar quando você escutar o último som, certo? A ausência de som no último, você vai determinar a pressão arterial diastólica. Então, se ela foi 70, a sua pressão arterial medida vai ser sistólica, 110, e a diastólica, 70 milímetros de mercúrio, certo? Bem, quando você terminar de auscultar o último som, você deixa haver a deflação do manguito, certo? E fica auscultando se tem mais um som. Às vezes, em alguns pacientes, o som ele não desaparece para você determinar a diastólica, mas ele tem um abafamento. Ele vem bem audível e, de repente, ele sofre um abafamento. Então, nesses casos em que você continua escutando até zerar, você vai considerar o momento que houve o abafamento como uma pressão arterial diastólica, certo? Essa técnica, para que vocês possam entender melhor, nós selecionamos um vídeo, que é esse que está disponível nesta aula. Vocês vão clicar nesse link aqui para acessar o vídeo, tá? Eu também vou deixar esse vídeo disponível separadamente no SIGA-A, para que vocês possam ter acesso, tá bem? Então, esses foram as referências utilizadas para a nossa apresentação. Então, eu agradeço. Essa aula é uma aula um pouco longa, certo? Estudem bastante, porque é um conteúdo denso, tem parâmetros de sinais vitais aí que vocês devem saber, né? É importante que vocês saibam esses parâmetros de sinais vitais, porque, afinal de contas, vocês precisam conhecer a normalidade para poder intervir nas anormalidades. Vocês precisam saber qual é a normalidade da temperatura para você identificar a febre. Você precisa saber a normalidade da pressão arterial para você intervir no caso de um pico hipertensivo. Por quê? Porque existe uma prescrição
médica de enfermagem, dizendo se necessário, administre dipirona. Quando é necessário administrar dipirona? Se você tiver dor ou febre, certo? Então, se no hospital utiliza também a escala de dor e o paciente está com dor intensa, e se tem prescrito dipirona, você vai administrar dipirona. Por isso, é necessário, no caso, por exemplo, da febre, que você conheça a temperatura normal, para você administrar dipirona. Se o paciente é um paciente hipertenso, lá tem uma prescrição médica para isso. Então, se o paciente tiver diastólica, pressão arterial sistólica superior a 160 milímetros de mercúrio, vamos supor, administrar tantos miligramas de captopril, ok? Então, você precisa atentar para os valores, você precisa medir corretamente para você executar um bom cuidado. Então, assistam o vídeo, certo? No momento oportuno, após esse período agudo de pandemia, nós vamos ter essa aula prática, mas vocês devem, se alguém já tiver o aparelho em casa, assistam o vídeo, procurem treinar as técnicas de verificação de pulso, de temperatura, de frequência respiratória, que são técnicas fáceis, vocês podem fazer em casa, é fácil de você fazer, mas é importante você treinar e você entender, desenvolver a habilidade tátil em relação à localização do pulso, né? Contar a frequência respiratória, que muitas vezes vocês não conseguem contar, isso tudo requer treino, certo? Então, usem o termômetro que vocês receberam, usem a observação e a palpação para verificar, respectivamente, respiração e frequência de pulso. Caso tenha um aparelho de verificar pressão arterial, esse aparelho aneroide, certo? Então, utilizem para você treinar também a questão da ausculta na verificação da pressão arterial, tá certo, gente? Então, eu desejo a vocês bom estudo. Nós vamos disponibilizar para vocês também o POP, né, o procedimento operacional dessa técnica de verificação de pressão arterial e da verificação dos sinais vitais, para que vocês possam acompanhar e ver se vocês estão seguindo todos os passos para a realização do procedimento, tá bem? Então, eu desejo a vocês um bom estudo, certo? E em um tempo oportuno, nós vamos disponibilizar uma atividade e também deixar um fórum de discussão para que vocês possam, na realidade, esclarecer dúvidas, através de um fórum de esclarecimento de dúvidas, onde vocês podem colocar perguntas no SIGA e a gente vai respondendo isso no decorrer da semana, tá bem? Então, bom dia a todos e bom estudo.